Data. Vamos lá. Ô, palavrinha falada e pouco conhecida. Vamos falar de Big Data. Aqui é o Marcelo Taz e este é mais um episódio do Glossário de Inteligência Artificial, conteúdo que eu produzo junto com a A2AI, International Association of Artificial Intelligence. Saiba mais deles aí na descrição. O Big Data, como o nome sugere, é um grande conjunto de dados. Eles podem estar organizados, estruturados ou não. Eles podem estar simplesmente em estado bruto, só uma montanha de informação que não tem nenhum valor. Isso também é Big Data. Como, por exemplo, a quantidade de dados gerados pelas nossas interações nas redes sociais, né, nos nossos computadores, em todas as plataformas que a gente entra de comércio eletrônico, né? Isso tudo é um gigantesco volume de dados através da internet. Ele gera um monte de informação. Algumas podem estar sendo analisadas, outras não. Muitas vezes, não. Por isso, é muito importante a gente entender esse termo, né? Big Data, por que ele é tão usado? Ele representa essa grande quantidade de dados. E o que é mais importante? A gente aprender como dar valor nessa informação gerada a cada segundo do nosso dia na era da comunicação instantânea digital, tá certo? A prática de guardar e estruturar informações, ela é algo muito antiga. Há registros aí, olha, de marcações lá do Paleolítico Superior, supostamente matemáticas, de 18 mil anos antes de Cristo. E há também o início oficial da história humana, a escrita, 3.500 antes de Cristo. Nos primeiros tabletes de argila dessa era, tem lá uma linguagem estruturada que antes era indecifrável, o pessoal achava que poderia ser profecias, segredos militares, declarações de amor, e não era nada disso. No século XX, os arqueólogos descobriram que aquela escrita, aqueles tabletes de argila de Uruk, onde hoje é o Iraque, inclusive, na Mesopotâmia, o berço da civilização, eram planilhas do balanço do comércio de bovinos. Isto mesmo, uma grande quantidade já de dados desse comércio que começava a ser qualificada ali, grande para aquela época, evidentemente, mas eles tinham já a necessidade de pagar impostos, de fazer um balanço e tudo mais. Já o primeiro considerado estatístico, né, o primeiro uso de grande volume de dados, vem de um momento, olha vocês, de pandemia, parecido com esse que nós estamos vivendo aqui. Isso foi no século XVII, mais precisamente 1663, o cientista e demógrafo britânico, o John Gall, ele desenvolve um método para calcular mortes e alertar sobre aparecimento e propagação da peste bubônica, que devastava Londres lá naquela época. Tá vendo, pessoal, como tudo isso já existe e já existia, e é muito importante? Esse termo complexo, Big Data, normalmente, ele ainda são colocados 5 atributos para a gente entender melhor. 5 Vs: volume, velocidade, veracidade, variedade e valor. Eu vou passar por eles agora. Quando a gente fala em volume, a gente fala de quantidade de interações. No mundo digital, é fácil, né? As transações financeiras, as buscas, cliques numa página de internet, planilha, tudo que você gera aí passa por esse mundo virtual, é volume, é um dos Vs do Big Data. Para você ter uma noção do volume de dados que nós estamos falando aqui, em 2020 foi medido, o levantamento da Loris-Liu Media. Por minuto foram enviadas mais de 59 milhões de mensagens por minuto no Facebook, Messenger e WhatsApp. Mais de 190 milhões de e-mails por minuto, volto a repetir. Isso dá uma ideia de volume. O segundo V é velocidade. A gente está falando aí da produção contínua cada vez mais rápida de novos dados, né, que são inseridos na rede, no sistema e que precisam ser acolhidos, consumidos e analisados também em alta velocidade. Terceiro V, veracidade. Aqui o Big Data se preocupa com qualidade de dados, né? Se são verídicos, se são falsos, se correspondem àquele momento, àquele contexto,
né? Dados desatualizados, por exemplo, eles podem ser considerados inverídicos porque não correspondem mais à realidade do contexto que foram gerados, né? Era um outro contexto, e aí pode levar a decisões equivocadas, tá certo? Às vezes o dado está certo, mas o contexto é que está errado. O quarto V, variedade. Estou falando de diversidade, né? As fontes, da onde vieram, são redes sociais, são aplicativos, são cookies, são IoT, né? Internet das coisas, e-mails, muito importante, fontes. E o último V é o mais importante, valor, né? Os dados armazenados por uma empresa, por exemplo. Ele é um dos maiores bens daquela empresa, né? Uma grande instituição, ela não pode perder os seus dados da noite para o dia. Por isso, é um enorme desafio de estrutura, inclusive física, na empresa, né? Como atribuir valor e cuidar dos dados. É parte fundamental do bom uso do Big Data. Quando bem aplicado e estruturado, esse conceito que eu falei aqui hoje, ele tem uma vasta utilização, mas nas mais diversas áreas, né? E-commerce, serviços financeiros, construção civil, saúde, está em todo lugar hoje o Big Data, comunicação. E então é preciso ter muita clareza sobre o uso e aplicação desses dados para gerar o que importa, valor para a sociedade, para as pessoas, para as organizações. Este termo veio para ficar, o Big Data, mas não adianta, assim, se a gente não souber tirar valor, né, para fazer para ver o que vai fazer com ele, né? É usar para melhorar a sociedade como um todo, né, a sua empresa como um todo, de forma responsável. Por isso, compartilhe, saiba identificar a importância dos dados, inclusive deixa aqui, ajude a compartilhar para que a gente continue produzindo mais conteúdo para vocês. Por hoje era isso.